Olá, meus amados, tudo bem? Dr. Paulo Roberto Roseno, advogado, venho aqui trazer uma orientação para os senhores. É o seguinte, meus amados, nós estamos vivendo a maior safadeza, a maior farsa política que o Brasil já viveu. Nós temos hoje, no sistema político brasileiro, uma tremenda de uma organização criminosa no sistema. Para quê? Para nunca deixar que pessoas do bem, que pessoas que lutam pelo seu direito, que pessoas que estão em luta de um Brasil melhor, venha concretizar esse objetivo. Então, o que acontece? Essa bandidagem que está no poder, a política brasileira em si, em todo o território nacional, está cheio de empresas envolvidas com crime organizado. É prefeitura, é governo do estado, é o governo federal, é tudo envolvido na falcatrua. Como que você vai conseguir modificar isto? Como? Aí você me pergunta, por meio de eleições? Eu não acredito. Por quê? Como é que você vai acreditar em eleição se você vive em um país que, infelizmente, não temos transparência nas eleições? Nós temos urnas eletrônicas que são totalmente fraudáveis. Ah, mas o senhor está acusando que tem corrupção, que tem fraude na eleição? Isso é simples. Você quer tirar uma prova? Se candidata a qualquer cargo político e convida umas 50 pessoas para ir votar em você, em sessões diferentes. O voto de uma delas, de 5 a 10 votos, não vai constar. Você pode ter certeza que não vai constar. Agora, o que eu quero dizer com isto? Agora, essa bandidagem que estão no poder, eles estão aí, todos eles do PSDB, MDB, Michel Temer, Paulinho da Força, que é um corrupto de mão cheia, Aécio Neves, que é outro corrupto, entendeu? E todos eles mais que aí estão no poder, estão se fazendo do quê? De serem senhores políticos da direita conservadora. Não caia nessa balela. Eles estão trabalhando para que Jair Bolsonaro continue condenado injustamente por um processo que não existe, por um processo totalmente injusto, pessoas condenadas por armações políticas e armações da própria esquerda brasileira, que se infiltraram dentro das organizações públicas, dentro dos prédios públicos, para quebrar tudo e jogar a culpa naqueles que estavam em frente aos quartéis. E ainda o próprio exército brasileiro, não vou dizer todo o exército, mas os generais melancia, vermelho é verde por fora e vermelho por dentro, foram lá e prenderam os patriotas que hoje se encontram na cadeia. Aí você vem me dizer que nós vivemos num país justo? Lógico que não. Lógico que não. E agora eles estão se organizando para dizer que é de direita, que defende os direitos do cidadão, que defende o Brasil. Não caia nessa balela, não caia nessa mentira. É tudo mentira para enganar o povo. Eles estão falando de uma tal anistia, mentira, é tudo uma farsa. A anistia, ou ela é total, ou não existe anistia. Não existe anistia se anistiar a todos que foram supostamente acusados nas tramóia, na trampa, na armação criminosa do dia 8 de janeiro de 2023. Eles arrumaram um esquema para acusar Jair Bolsonaro e os demais, para montar um processo totalmente incompetente. Como incompetente? O Supremo Tribunal, ele é absolutamente incompetente para julgar Jair Bolsonaro, julgar todos aqueles que estavam no dia 8 de janeiro. Esse processo deveria ter sido encaminhado para a Justiça Comum, ou seja, a Justiça Federal de Distrito Federal Brasília, porque, querendo ou não, houve uma quebra de patrimônio público. Tá entendendo?
crime de dano ao patrimônio público. Então isso deveria ser apurado. Agora, se utilizaram dessas manobras, dessa trampa, dessa farsa, para quê? Condenar Jair Bolsonaro, para deixar ele fora das eleições. Por quê? Porque os bandidos que estão no poder não aceitam que venham trabalhar corretamente nesse país. Quando você vem com intenções de defender o direito do cidadão, de lutar pela causa do país, a maioria do crime organizado que estão no poder é político envolvido. Todos os políticos, 90, com algumas exceções, quase todos eles estão envolvidos. A maioria dos deputados federais tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. O Senado brasileiro tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um bando de vagabundo, crime organizado no poder, trabalhando para quê? Prejudicar você, cidadão brasileiro, você, trabalhador brasileiro, você, trabalhador aqui do Brasil. É uma organização criminosa que não tem fim. Aí você vem me dizer que o Brasil vai mudar com eleições com urnas eletrônicas? Me desculpa, só se for para otário ver, porque isso não existe. Você sabe como vai tirar a organização criminosa do poder? Quando tiver eleições com voto eletrônico, com a contagem pública, porque eu prefiro ficar contando voto durante 4 meses do que ficar sendo roubado por 4 anos e depois mais 4 anos. Não é assim que funciona? Tá aí a dica, meu irmão. Não adianta. Tá todo mundo brigando, lutando, buscando liberdade, prosperidade, mas do que adianta? Você tem aqueles empresários com bom senso que querem gerar emprego, pagar os seus impostos, mas infelizmente o Brasil está recheado. O sistema político brasileiro e da própria justiça está recheado de bandidos organizados entre si, lutando para destruir o país, para eles permanecerem no poder, enganando o povo. Isso não vai mudar, meus amados. Preste bem atenção, muito cuidado com esse bando de vagabundo político que aí está surgindo, dando uma de direita conservadora, mas é tudo bandido. Olha a ficha desse cara. Qual é a moral que esse Paulinho da Força tem para ser um relator da anistia? Que ele também não tem poder nenhum. Vamos lá, o relator lá da CCJ, da CCJ, que faz parte aí da anistia, ele não tem poder nenhum, porque é os deputados que vão votar. Então você vai ficar de olho no seu deputado federal, você vai ficar de olho no seu senador do seu estado, para que quando ele pisar na bola com você, você risca ele do mapa, porque infelizmente a gente tenta riscar. Mas como você tem uma eleição que não é transparente, que traz dúvida, você quer saber de uma coisa? Desde quando inventaram esse assunto de urnas eletrônicas, você vem sendo enganado. Porque eleição no Brasil é uma trampa, é uma mentira, é uma farsa para enganar você. É somente para enganar o povo e a bandidagem permanecer no poder. A bandidagem continuarem roubando o dinheiro do trabalhador. Porque não existe dinheiro público. Essa história de dinheiro público não existe. Existe o dinheiro dos trabalhadores, dos contribuintes, trabalhadores, consumidores e empresários. Porque dinheiro público não existe não. Isso é tudo balela. Agora o que existe é uma cambada de vagabundo, criminosos no poder, se escondendo de trás, com todo respeito, com algumas exceções, de trás da toga, de trás da política, enganando você. Como é que você vai viver num país desse? Brasil chamado Brasil. Brasil é o país da imoralidade, é o país da impunidade e é o país do quê? Da punibilidade, que pune o cidadão de bem, que pune o trabalhador, que pune a pessoa afrodescendente, que pune a pessoa com menos condições financeiras. É ou não é? É isso daí que você está vendo. Essa bandidagem enganando o povo. Fiquem com Deus, muito obrigado pela sua atenção. Dr. Paulo Rosendo, advogado, juntos somos mais fortes. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.